apaixonados do Tubeflix, sejam bem-vindos e faz a sua inscrição para não perder nenhuma história. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O sol castigava a terra seca de Rosewood Rente, tingindo o céu de um laranja profundo enquanto os últimos cavalos eram levados de volta ao estábulo. O vento soprava poeira pelos campos, e o cheiro forte de couro, suor e feno impregnava o ar. Ethan Carter puxou as rédeas do cavalo e desmontou com um salto ágil, os músculos tensionados pelo longo dia de trabalho. Ele não era um homem de muitos sorrisos, nem de palavras desnecessárias. Fazia o que precisava ser feito, sem rodeios. Se continuar com essa cara fechada, os cavalos vão começar a ter medo de você. A voz doce e firme fez com que ele se virasse devagar. Clara Evans. Ela amava provocar o cowboy. Clara era uma mulher simples e que amava romances, ela lia livros por horas e horas e vivia a sua vida real como se estivesse vivendo as cenas de um livro. Ela estava encostada na cerca, os braços cruzados sobre a madeira, um leve sorriso brincando nos lábios. Vestia uma camisa azul clara, suja de poeira, e uma calça de surrada, mas nada disso diminuía o brilho que ela carregava no olhar. Ethan estreitou os olhos. E se eu disser que prefiro assim? Clara ergueu uma sobrancelha. Então vou achar que você gosta de se esconder atrás dessa cara de poucos amigos. Ela sempre fazia isso. Sempre jogava iscas, esperando para ver se ele mordia. E o pior era que, ultimamente, ele mordia. Ethan largou as rédeas do cavalo e caminhou até a cerca, parando perto dela, perto o suficiente para sentir o cheiro do cabelo dela, um misto de feno e algo doce, como mel. E o que faz você achar que tem alguma coisa para se esconder? Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Clara inclinou a cabeça, o sorriso ainda brincando nos lábios, mas havia algo nos olhos dela, uma curiosidade intensa, como se quisesse atravessar as barreiras que ele mantinha erguidas por anos. Porque um homem que realmente não sente nada não precisa se esforçar tanto para parecer que não sente. O peito de Ethan se apertou. Ele não sabia o que dizer, então apenas segurou a cerca com força, os nós dos dedos esbranquiçando. Clara não desviou o olhar. Ele sabia que deveria sair dali. Mas não saiu. O tempo passou devagar, o vento soprando entre eles, carregado de algo não dito. E então, sem aviso, Clara se afastou, quebrando o contato visual e virando-se na direção do celeiro. Boa noite, Ethan. Ele ficou parado, observando-a ir embora, com um gosto estranho na boca, algo entre frustração e desejo. E ele disse, poxa. No dia seguinte, Ethan tentou se convencer de que o que aconteceu na noite anterior não significava nada. Pois Clara gostava de provocar ele. Era só Clara sendo Clara, sempre testando, sempre desafiando. Mas o problema era que ele havia gostado. Gostado do jeito como ela o olhava, como se enxergasse algo que ninguém mais via. Gostado da forma como a voz dela se infiltrava em sua mente e ficava lá, ecoando. Gostado do fato de que, quando ela se afastou, ele sentiu uma vontade maldita de puxá-la de volta. Ele não podia permitir isso. Então, quando a encontrou na estrebaria naquela manhã, escovando a crina de um dos cavalos, fez o que fazia de melhor. Fingiu que nada tinha acontecido. Clara notou. É claro que notou. Bom dia, cowboy. Ela falou sem olhá-lo, a voz carregada de um tom que ele não conseguiu decifrar. Ele apenas assentiu, pegando uma corda e começando a trabalhar no laço que precisava refazer. Silêncio. Silêncio esse que Clara não suportava. Você sempre foi tão calado assim, ou isso é coisa nova? Ethan suspirou. Eu falo o necessário. Clara soltou uma risada baixa. Ah, então quer dizer que ontem eu imaginei nossa conversa? Ele parou o que estava fazendo. Olhou para ela. Clara virou-se de frente para ele, apoiando-se na lateral da baia. Seus olhos brilhavam, brincalhões, mas havia um desafio ali. Uma provocação clara. Ethan sentiu o estômago apertar. Ela estava brincando com fogo. Você gosta de provocar, não é? Ele estreitou os olhos.
Clara deu de ombros. Só quando vale a pena. As palavras pairaram no ar entre eles. A tensão era palpável. Ethan deveria simplesmente sair dali. Ignorar. Mas ao invés disso, ele deu um passo à frente. Clara não recuou. Por um segundo, tudo pareceu congelar. O cheiro de couro, feno e algo indiscutivelmente dela invadiu os sentidos de Ethan. Se ele a tocasse agora. Mas então, Clara sorriu e quebrou o momento. Acho que você tem trabalho a fazer, cowboy. Ethan piscou, como se tivesse sido despertado de um transe. Clara pegou um balde e saiu, deixando-o ali, sozinho, com os próprios pensamentos. Pensamentos que ele não deveria estar tendo. O céu estava tingido de tons avermelhados quando Ethan entrou no celeiro. O cheiro de feno e couro impregnava o ar, misturado ao som abafado dos cascos dos cavalos no chão de terra. Ele precisava de algo para ocupar as mãos, algo para distraí-lo da bagunça que Clara estava fazendo na sua cabeça. Mas o destino, como sempre, não estava do seu lado. Ela estava ali, encostada em uma pilha de fardos de feno, observando-o com um brilho no olhar que fazia sua pele arrepiar. Vai fingir que não me viu? Ethan pegou uma escova e começou a cuidar do cavalo mais próximo. Não sei do que você tá falando. Clara se levantou devagar e caminhou até ele, os passos silenciosos sobre a palha espalhada pelo chão. Sabe, sim. Ele sentiu quando ela se aproximou. Sentiu o calor do corpo dela mesmo sem tocá-la. Sentiu o cheiro dela doce, mas com algo mais selvagem por baixo. Ethan engoliu seco. Clara. Eu pensei muito sobre isso. Ela continuou, ignorando o tom de advertência na voz dele. Sobre você. Ele passou a escova pelo pelo do cavalo com mais força do que o necessário. Não. Ele não queria ouvir isso. Sobre como seria estar com você. A mão dele parou no meio do movimento. O coração bateu forte contra as costelas. Ela continuou. Você acha que eu sou ingênua, né? Mas eu sei o que quero. E eu quero você. Ethan fechou os olhos por um instante. Quando abriu, Clara já tinha encurtado a distância entre eles. Ela ergueu a mão e passou os dedos levemente pela gola da camisa dele. Você já pensou nisso? A voz dela era quase um sussurro. Em como seria me tocar de verdade? Ele agarrou o pulso dela, firme, mas sem machucá-la. Clara. Não me provoque. E nesse momento ele já estava quase sussurrando de desejo. Clara não se assustou. Ao contrário, sorriu. Aquela garota não sabia brincar de maneira segura. Ethan respirou fundo. Ele precisava sair dali. Precisava colocar alguma distância entre eles antes que perdesse o controle. Mas Clara não estava disposta a deixá-lo fugir. Eu sempre soube que, quando chegasse o momento certo, ela parou, os olhos varrendo cada detalhe do rosto dele. Eu queria que fosse com alguém como você. Aquelas palavras foram um golpe certeiro. Ethan soltou um gemido baixo, rouco. Ele não podia. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia se segurar. Em um movimento rápido, ele largou a escova e segurou Clara pela cintura, puxando-a para mais perto. Ela arfou, surpresa, e apoiou as mãos no peito dele. Ethan sentiu o corpo dela se moldar ao seu. Sentiu o calor atravessar a fina camada de roupas que os separava. Ela cabia ali, perfeitamente. Ele olhou para ela. Para aqueles lábios entreabertos. Para os olhos brilhando na penumbra do celeiro. Ela queria isso. Queria ele. E era isso que o aterrorizava. Ele a soltou. Deu um passo para trás, afastando-se como se tivesse levado um choque. Clara franziu a testa, confusa. Ethan? Ele balançou a cabeça, os punhos cerrados ao lado do corpo. Ele estava tremendo. Isso não pode acontecer. A voz dele soou áspera, mas fraca. Você não sabe o que tá pedindo. Clara ergueu o queixo, desafiadora.
Sei, sim. E você sabe que quer. Ethan desviou o olhar, praguejando baixinho. Ela estava certa. Mas querer não era o suficiente. Sem dizer mais nada, ele virou-se e saiu do celeiro, deixando Clara para trás. Sozinha. Ethan era um cowboy bruto e bravo, Clara uma donzela provocante. Ele tinha medo de machucá-la, de ser grosseiro com ela, mas na realidade, isso era o que ela desejava, o cowboy grosseiro e bruto. O homem rude que ela não conseguia parar de pensar. Naquele dia ele não conseguia parar de pensar nela. Existia um fogo que o consumia por dentro, algo incontrolável que fazia o cowboy delirar e tapar a boca para não gritar de desejo. Ele resolveu ir tomar um banho no rio, naquela noite estrelada. A água fria do rio corria sobre a pele quente de Ethan, mas não era o suficiente para apagar o fogo que queimava dentro dele. Ele mergulhou outra vez, segurando o fôlego debaixo d'água, como se pudesse afogar os pensamentos que vinham o assombrando desde aquela noite no celeiro. Clara. A maneira como ela o olhava. O desafio em sua voz. O toque suave de seus dedos na camisa dele. A promessa silenciosa que pairava entre os dois. Ele emergiu, respirando fundo, passando as mãos pelo rosto. Precisava esquecê-la. Precisava arrancar aquela garota da cabeça antes que fosse tarde demais. Mas então, ele ouviu o barulho de passos na margem. E quando virou-se para olhar, lá estava ela. Clara. Pé descalço na terra úmida. O luar desenhando sua silhueta. Os olhos fixos nele, como se nada no mundo fosse mais importante. Ethan sentiu o corpo travar. O que ela estava fazendo ali? Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Clara desatou os botões da blusa e a deixou cair. Ethan sentiu o estômago se revirar. Ela desfez o nó da calça. O tecido deslizou por suas pernas. E então ela estava ali, como veio ao mundo, à beira do rio. O coração de Ethan martelava no peito, cada batida um grito de aviso. Mas ele não conseguia desviar o olhar. Clara deu um passo para frente, deixando a água beijar seus tornozelos. Você ainda vai fugir de mim, cowboy? A voz dela era um desafio, era uma tormenta para ele. Ethan cerrou os punhos debaixo d'água. Cada músculo do seu corpo gritava para ele se mover. Para sair. Para tomá-la nos braços. Para acabar com essa distância maldita. E então, ele cedeu. Saiu da água de um jeito feroz, os músculos tensos, os olhos sombrios e famintos. Caminhou até ela sem hesitar. E quando a tocou, céus, quando finalmente a tocou, soube que estava acabado. Clara ofegou quando ele segurou sua cintura e a puxou para perto. O corpo molhado de Ethan pressionando-se contra o dela, quente e firme. O beijo veio como um vendaval. Nada foi gentil. Ele devorou a boca dela como um homem que passará tempo demais sem provar daquilo que queria. E Clara se entregou. O desejo explodiu entre os dois. Ethan a levou para a grama, deitando-a sob ele, sentindo a pele quente e macia contra a sua. Clara olhou, os lábios inchados pelo beijo, os olhos brilhando. Eu quero isso, Ethan. Ele prendeu a respiração. Ela passou os dedos pelo rosto dele, traçando sua mandíbula tensa. Quero que seja com você. Foi o suficiente. Não havia mais volta. E naquela noite, Ethan a tomou para si. Na grama macia, sob a luz do luar, com intensidade e brutalidade, como um homem que nunca soube ser delicado, mas que, por ela, tentaria. E, quando tudo terminou, quando seus corpos ainda tremiam juntos, Ethan soube a verdade. Ele nunca mais seria o mesmo. Clara entregou a ele a sua pureza. O relógio marcava 3 da madrugada quando Ethan sentou-se na beira da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, o peito subindo e descendo em um ritmo inquieto. Ele não conseguia dormir. Ela estava em sua pele. Na sua boca. No cheiro do travesseiro. No gosto que ainda queimava em sua língua. Clara. Ele fechou os olhos, apertando os punhos. Seus pensamentos estavam cheios dela.
da forma como seu corpo se moldava ao dele, do jeito como ela o olhava quando ele a tocava. Do som do nome dele saindo de sua boca no ápice do desejo. Ele tentou lutar contra a vontade que subia como uma tempestade. Mas perder para ela era a única derrota que ele desejava. E então, ele se levantou. Seus pés descalços não fizeram barulho no chão de madeira enquanto atravessava o corredor. O silêncio da casa era denso, cúmplice do que estava prestes a acontecer. Quando ele abriu a porta do quarto de Clara, a luz da lua desenhava a silhueta dela sobre os lençóis. Ethan parou. Olhou para ela e ele por inteiro pulsava de desejo. Clara se mexeu na cama, como se sentisse sua presença. Lentamente, abriu os olhos. Ele não disse nada. Não havia nada a ser dito. O que havia entre eles não precisava de palavras. Ela ergueu a mão, chamando-o. E Ethan foi até ela. Ele se ajoelhou sobre o colchão, deslizando a mão. O corpo de Clara respondeu imediatamente, um arrepio correndo por sua pele. E então, ele a beijou. Foi um beijo que roubou o fôlego. Que misturava a urgência e a ternura. Que dizia tudo o que ele não conseguia expressar em palavras. Ethan desceu os lábios pelo pescoço dela, pelo ombro, sentindo o calor subir a cada toque. Clara ofegou, puxando-o mais para perto, como se quisesse que ele fosse parte dela. E naquela noite, ele foi. Uma vez. 2. 3. 4. 5 vezes. E em cada uma delas, ele se perdeu mais nela. Quando o sol começou a despontar no horizonte, os corpos dos dois ainda estavam entrelaçados, a respiração misturada no ar quente do quarto. Ethan traçou a linha do rosto de Clara com os dedos, observando-a. Ela abriu os olhos, sonolenta, e sorriu. Ele sentiu o coração apertar. Porque, no fundo, ele sabia. Ele não conseguia mais voltar a ser o homem que era antes dela. Nunca mais. O amanhecer trouxe consigo um silêncio tenso no rancho. O sol ainda não havia se erguido totalmente no horizonte, mas os raios dourados já começavam a atingir o céu de um tom quente, misturando-se com a leve brisa que cortava o campo. Ethan estava acordado desde cedo, o corpo ainda pesado da noite passada. A noite em que tudo mudou. Mas ao contrário do que ele esperava, nada estava fácil. Ele andava de um lado para o outro, tentando evitar a inevitável. Clara. Ele sabia que ela estava por perto, sabia que o encontraria. E, por mais que desejasse continuar o que começara, havia algo que o impedia. O que ele sentia por ela não podia ser confuso. Não podia ser mais do que o simples desejo de uma noite. Mas sentia. Algo que o fazia ficar inquieto, algo que ele não sabia como controlar. E então ele viu Clara. Ela estava na estrebaria, com os cabelos soltos, suas roupas mais simples, mas de uma maneira que parecia ainda mais atrativa. Ela estava cuidando de um dos cavalos, e seu rosto estava focado no trabalho, mas os olhos dela estavam nele. Ethan engoliu em seco. Por que ela tinha esse efeito sobre ele? Sem dizer uma palavra, ele pegou uma ferramenta, aparentemente distraído, tentando se convencer de que poderia ser indiferente, que tudo isso não passava de um erro de momento. Mas Clara não era de ficar em silêncio. Ela se aproximou dele, o olhar desafiador, e colocou uma mão na cintura, observando-o. Você está evitando me olhar, cowboy. Ethan respirou fundo, sem vontade de responder. Ele não sabia como agir com ela. Não sabia mais o que fazer. Clara não recuou. Você me usou ontem à noite, e agora está tentando me apagar como se nada tivesse acontecido? Aquelas palavras cortaram como facas. Ethan se virou para ela com brutalidade, o olhar frio. Não me faça isso, Clara. A voz dele soou mais dura do que ele pretendia. Eu não sou o que você pensa. Ela não se deixou intimidar. O que você acha que eu sou, Ethan? Uma mulher qualquer? Ele sentiu o fogo se acender dentro dele, mas não sabia como lidar com ele. Sentiu o corpo se fechar, os músculos se tensionando.
Ela estava o forçando a se abrir, e ele não sabia como fazer isso sem se perder. A tensão entre os dois era palpável. Nada mais parecia claro. Clara fez um movimento impaciente, afastando-se dele por um momento. Você é o mais orgulhoso e complicado homem que já conheci. E então, sem aviso, ela o encarou de novo, seus olhos queimando com intensidade. Mas você não vai me afastar. Não depois de ontem. Aquelas palavras foram como um grito de guerra. Ethan não conseguiu se segurar. Em um movimento brusco, ele a puxou para perto de si. Clara estava surpresa, mas não resistiu. Ela queria o mesmo. E foi ali, entre o feno e os cavalos, que os dois se entregaram ao fogo da paixão, ao amor selvagem que os consumia. Nada mais importava. Não havia mais espaço para dúvidas. O corpo de Ethan pressionava o de Clara contra as palhas, e a única coisa que existia entre eles era o desejo. Eles se moviam juntos com uma urgência que parecia ter nascido do próprio abismo entre eles. A cada toque, a cada beijo, havia mais paixão, mais intensidade. Ethan era rude. Clara não queria nada diferente. Ela o puxava para si, o envolvendo de maneira feroz, como se quisesse que ele soubesse o quanto a desejava, o quanto ela estava disposta a se entregar, sem reservas. A grama e o feno eram testemunhas daquela entrega. As palmeiras ao fundo balançavam suavemente, como se tentassem suavizar a tensão entre os dois, mas nada era suave ali. O amor deles era bruto, era calor. Era a confirmação de que, apesar de tudo, de todo o sofrimento que ele tentava evitar, eles eram feitos um para o outro. Clara gemeu seu nome, e aquilo foi tudo o que ele precisou para perder o controle mais uma vez. Eles se amaram, mais uma vez, com uma fúria apaixonada. Quando a tempestade se acalmou, e os dois estavam exaustos e suados, deitados juntos entre o feno, havia uma paz estranha, mas não duradoura. Ethan sabia que aquilo não era o fim, mas também não sabia o que seria. O que eles tinham não era simples. E, talvez, nunca fosse. A tarde estava morna e tranquila, a brisa suave acariciando a pele exposta de Clara enquanto ela caminhava pela margem do rio. O céu, tingido com as últimas cores do pôr do sol, parecia refletir o que se passava dentro dela. Aquela sensação quente e constante que a acompanhava desde a noite em que se entregou a Ethan. Ela sentia o coração bater forte toda vez que pensava nele. O homem rude, que a tocava com uma ferocidade que a transformava, que a fazia se sentir viva. Mas havia algo mais agora. Algo que ela sabia, mas ainda não ousava falar. O amor. Ethan apareceu na curva do rio, suas botas pesando na terra, seus olhos fixos nela. Quando ele a viu, houve um momento de silêncio, onde tudo parecia parar. Ela parou, esperando que ele se aproximasse. E quando ele finalmente chegou até ela, algo em sua expressão fez seu coração bater ainda mais rápido. Ele ficou ali, parado, respirando pesadamente, como se o simples ato de olhar para ela o estivesse consumindo. Clara sorriu suavemente, mas os olhos estavam sérios. Ethan. Ele a olhou com intensidade, como se estivesse pesando suas palavras. Ele havia lutado contra isso. Lutado contra os sentimentos que estavam crescendo dentro dele. Mas agora, não havia mais como negar. Clara, ele chamou seu nome, a voz rouca, carregada de algo que ela reconhecia, mas que ainda o assustava. Eu não sei o que fiz com você. Ela levantou uma sobrancelha, curiosa. Não fez nada, cowboy. Fez tudo. Ele deu um passo à frente, suas mãos tensas ao lado do corpo. Eu não sei ser suave. Eu não sei ser romântico. Mas o que eu sei é que você está aqui. Comigo. E que eu não posso mais viver sem você. Clara sentiu o peito apertar. Ela sabia. Ela sempre soubera. Aquelas palavras não eram apenas um pedido, eram uma rendição. Você me tem, Ethan. Ela falou com a voz suave, mas firme, olhando nos olhos. Eu sou sua, de corpo e alma. O cowboy deu um passo mais próximo, seus olhos passando por todo o corpo dela,
como se quisesse gravar aquele momento em sua mente para sempre. Ele a alcançou e tocou seu rosto com a palma da mão, deslizando os dedos delicadamente pela pele macia. Clara, eu não posso mais negar o que sinto por você. Eu te amo. As palavras, simples e sinceras, partiram o coração dela de uma forma avassaladora. Ela olhou para ele, os olhos cheios de emoção. Nunca havia imaginado que ouviria aquelas palavras saindo da boca daquele homem tão bruto, mas ao mesmo tempo, cheio de sentimento. Eu te amo também, Ethan. Foi tudo o que ela disse antes de ele a puxar para perto, com um impulso súbito e feroz, beijando-a com a intensidade de um homem que soubera, finalmente, o que era o amor. Um beijo quente, ansioso, como se ambos soubessem que o tempo era curto e precioso. E, sem palavras, sem mais nada além de olhares que diziam mais do que 1000 frases, os dois se dirigiram até o rio. O som da água batendo suavemente nas pedras parecia embalar o momento, enquanto o mundo à sua volta desaparecia. Ali, no frescor da água, a noite caía e os corpos se entregavam de maneira lenta, profunda, como se nada mais fosse necessário para que eles se completassem. Ethan a levantou suavemente, subindo com ela até o pequeno banco de pedras, onde ela o aguardava com os olhos fechados, apenas sentindo a presença dele. Ele se aproximou, tocando o corpo dela com a delicadeza de quem não queria quebrar o que já parecia perfeito. Clara se entregou a ele mais uma vez, desta vez com uma suavidade que era nova para ambos, mas ao mesmo tempo, tão intensa quanto as outras vezes. Era o amor. O amor puro e simples, que os consumia e os conectava. Eles eram um. Quando a paixão se acalmou e o silêncio reinou entre eles, Ethan a envolveu nos braços, segurando-a com força, como se não fosse deixá-la nunca mais. Clara descansou a cabeça no peito dele, ouvindo os batimentos fortes de seu coração, e então, com uma suavidade que ele jamais esperaria, ela falou: Ethan. Ele a olhou, curioso, e ela olhou para ele com a sinceridade nos olhos. Eu preciso te contar algo. Ele franziu a testa, preocupado. O que foi, Clara? Ela hesitou por um momento, mas então, com um sorriso suave, continuou. Você foi o primeiro homem a me ter. Eu fui sua, naquela noite. Você me fez mulher, Ethan. E agora, ela hesitou novamente, o sorriso ganhando um toque de ternura. Agora, eu espero um filho seu. Ethan ficou paralisado. Aquelas palavras foram como um raio que atravessou sua alma. Ele a olhou, completamente atordoado. Você está dizendo a verdade? Clara assentiu, seus olhos brilhando. Sim. Eu estou esperando um filho nosso. E foi como se o tempo parasse. Toda a dor, toda a luta interna que ele tinha travado até aquele momento, desapareceu. Ele olhou para ela, os olhos cheios de felicidade. Eu vou ser pai, a frase saiu de seus lábios com a maior intensidade, como se ele estivesse finalmente encontrando um significado para tudo. Eu sempre sonhei com isso, Clara. Sempre sonhei em ter uma família. O sorriso que apareceu no rosto de Ethan foi mais do que ela poderia imaginar. Era um sorriso de homem realizado, de alguém que finalmente havia encontrado o que procurava. Ele a abraçou com força, sentindo a alegria transbordar de seu peito. Eu te amo, Clara. Eu te amo de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. E juntos, naquele rio, na noite que parecia mais mágica do que nunca, eles selaram a promessa de um futuro que os aguardava, com a certeza de que o amor que tinham agora era eterno. Você já viveu uma história de amor inesquecível? Se sua resposta for sim, coloca nos comentários sim. Mas se for não, me conta se desejaria viver e vejo você na próxima história. Tchau, tchau.